Vamos lá. Primeiro, deixa o like aqui. Conversava com uma fonte hoje importante, muito importante do Corinthians, que não tem furada com essa fonte. E a gente conversando sobre algumas coisas, eu, graças a Deus, entrei num assunto que precisava, né, ser abordado, que era a questão de meia. Eu falei para ele assim, o Corinthians vai contratar um meia, né? Aí ele falou sim, né? Vamos contratar um meia. Aí ele disse o seguinte para mim: tem uns que já tentamos e já não deu certo, tá? Enfim. Aí eu perguntei para ele dos nomes, né? E ele, né, me disse que tem chance, mas não é fácil, enfim, mas temos chance. E aí ele explicou para mim que o Corinthians, né, estava aí estava em conversas com os clubes e com os atletas para tentar contratar esses dois argentinos, tá? Primeiro, Rodrigo Garro, jogador do Talheres da Argentina, e também o Benjamin Rollheiser, né, que é do Estudiantes. É claro que, como são dois negócios bem difíceis, o Corinthians está trabalhando as duas frentes, tá? Conversando com os dois jogadores. Não há nada avançado, nada encaminhado. É bom deixar isso bem claro. O Corinthians está realmente, né, avançando no mercado, porque precisa contratar 11, 12 jogadores, precisa montar um elenco forte, né? Não só um time, mas um elenco forte para a próxima temporada e também para o triênio aí do novo presidente Augusto Melo. E o Corinthians iniciou conversa com os dois. Esses dois, não sei se o Corinthians vai contratá-los, tá? Mas a vontade do Mano Menezes é que pelo menos um deles seja contratado. E se outro meia for contratado, que também não tem problema nenhum, que fique claro que esses dois, né, hoje são prioridades. Mas eu gravei nos dois blends que eu gravei hoje para falar dos dois, eu deixei bem claro que o Corinthians considera a negociação muito difícil, tá? Mas o Corinthians está tentando. Foi a Argentina, está tentando, a conversa. Agora, se vai conseguir contratar, é outra história. Há, por enquanto, conversas e negociações, tá? Com esses dois jogadores, tanto o camisa 10 do Estudiantes, como também o camisa 10 do Talheres, né? Times aí argentinos, e o Corinthians buscando a contratação de pelo menos um deles, né? Para substituir o Renato Augusto. Não sei se dá para falar substituir o Juliano também, mas o Renato Augusto principalmente. E foram pedidos, tá? Jogadores que foram pedidos pelo técnico Mano Menezes. E o Corinthians busca aí a contratação desses argentinos, tá certo? O que avançar primeiro, o Corinthians vai fechar. Se não avançar nenhum, o Corinthians vai ter que buscar outra opção no mercado. Eu gostei, né, do nome, né, dos dois nomes. Seria maravilhoso se viesse os dois. Acho bem difícil, a gente está falando de jogadores aí de no mínimo 5 milhões. Enfim, eu acho que o Rollheiser está avaliado em 10 milhões de euros. Nós estamos falando de um jogador de pouco mais de 50 milhões de reais, mas para quem estava falando em pagar 10 milhões de euros no Vinha, por que não pagar 10 milhões de euros no Rollheiser, né? Que é um jogador aí interessante e tem 23 e tem 23 anos. Eu acho interessante. Depois que a fonte me passou a informação, eu fui fazer aquela pesquisa que eu sempre faço, né? Eu vou no Transfer Market, vejo o contrato dele, dos jogadores, quantos gols, quantas assistências. Aí coloquei no Google, né? Rollheiser, né? E achei uma matéria no jornal português, né? De que o Corinthians tinha entrado na briga com o Benfica, tá? Uma matéria que saiu lá em Portugal, velho. E repito, viu, gente? Sou muito sincero com vocês. Quem me passou foi uma fonte. Vou ser até mais sincero ainda, tá?
Quando a fonte me passou, ela já passou os 2 jogadores, e eu dividi em 2 blends, porque a gente também é jornalista, é criador de conteúdo, e eu acabei fazendo separado, mas poderia já ter soltado os 2 meias, logo na hora do almoço, mais ou menos quando me passaram a informação, início de tarde, né? Eu poderia ter soltado os 2 já, e aí eu coloquei um, tá? Soltei primeiro o Garro, né? Acho que uma e pouco da tarde, e depois, agora no final da tarde, soltei o Roy Heiser, mas a fonte já tinha me passado os 2 já, que o Corinthians conversava com os 2, tentando contratar pelo menos um deles, tá? Eu não, assim, eu até perguntei para a fonte agora à tarde, ela não me respondeu se teria alguma chance de vir os 2, mas é uma pergunta meio inútil, porque quando a fonte me passou os 2 nomes que o Corinthians está negociando com os 2, ela fez questão de falar para mim que são negócios muito difíceis, mas estamos tentando. Então, acho que eu nunca venho aqui empolgar vocês, não é o meu trabalho ficar empolgando, o meu trabalho é informar. E se eu não der essa informação, o outro vai dar. Então, eu acho que é interessante a gente saber, né, que o Corinthians negocia aí com esses 2 atletas. E a fonte me disse, Samir, os nomes que a gente quer são esses daí, tá? São difíceis, mas são os nomes que a gente está tentando, estamos conversando, tá? Não é fácil, mas temos chance. Abre aspas para minha fonte. Não é fácil, mas temos chance, tá bom? Não quer dizer que vai contratar e não quer dizer também que não vai contratar. Não é fácil, mas temos chance, porque o Corinthians está negociando, está conversando. Qual dos 2 tem uma negociação mais avançada? Não sei, não vou chutar. Porque é o seguinte, a fonte passa umas informações valiosas dessa, não dá para você ficar abusando também. Salário, quanto que é? Entendeu? Não dá, não dá. A gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Pô, o cara já te passou 2 informações maravilhosas num dia só, e eu não vou ficar insistindo também muito. Na verdade, eu não sei quem estaria mais perto ou não, se realmente tem alguém mais perto ou não, tá? E também não sei possibilidades de fechar, tá? Dos 2. A informação é essa: são 2 negócios difíceis, mas temos chance, tá? São difíceis, mas temos chance, abre aspas aí para minha fonte que me passou os 2 nomes. E eu apurei, o negócio assim, uma informação tão quente da fonte que o jornalista sabe, que sente firmeza na fonte, porque eu não fui perguntar dos 2. Eu perguntei se, falei, e aí, nós vamos trazer um meia ou não vamos? Né? Porque muito se fala Gabigol, muitos falam zagueiro, mas e meia? Quando a gente precisa de meia. Né? Se o campeonato começasse hoje, sabe qual seria o time do Corinthians hoje? Hoje, Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo. Hugo já está contratado. Depois eu vou falar do outro lateral, tá? No meio-campo, a gente teria o Ranieri. A gente não saberia se poderia escalar o Michael ou não, porque o Michael ainda não está certo. Qual outro volante a gente teria? Hein? A gente ia ter que lançar o Breno Bidon, velho. Ia meter um Ranieri com o Breno Bidon. Estou esquecendo algum volante? Né? Porque eu não vou de Rony. Desculpa, mas eu não vou de Rony. Tá? O Fausto Vera está em negociação. Está em negociação. Depois eu vou falar sobre isso também. Mas tá bom, então. Então o Fausto Vera não foi negociado, a gente põe Ranieri e Vera. Aí a gente teria Matias Rojas na direita, Romero na esquerda e Matheus Araújo na meiuca. Seria isso? Ou a gente teria o Matias Rojas centralizado, o Wesley na esquerda e o Romero na direita. Mas não ia mudar isso, não ia mudar muita coisa. E o Roberto lá na frente, tá? Eu iria de Breno Bidon, metia Ranieri chegando, carrinho, Breno Bidon saindo jogando, tá? Eu iria dessa forma. E agora, poxa, seria uma maravilha, né? Se esses nomes avançassem todos, né? Aí a gente poderia ter Cássio, Leonardo Godoy, Lucas Veríssimo, Félix Torres e Diego Palacios. No meio-campo, Ranieri,
Thiago Maia, a gente teria Rollheiser na direita, Garro e nas meias, né? Eu ponho os dois nas meias e lá na frente Yuri Alberto e Gabigol. Que é isso, hein? Isso aí não é informação, tá, gente? É apenas agora o jornalista fazendo aí uma, né? Deixando o seu lado torcedor levá-lo, né? Um pouco. Enfim, seria um bom time esse ou não? Seria um bom time? Daria para disputar daria para disputar o Campeonato Paulista, sim ou não? Hein? Seria um bom time, né? É claro, né, gente? Na verdade, né, isso aí é um sonho, não dá nem para a gente, né, falar que teremos esse time, né? Tá aqui, ó, sonho nosso, né? Quem foi que escreveu aqui? Meu amigo Wesley Pradella, né? Sonho nosso. Então, gente, tô iludido, Dani. Mas enfim, eu, né, passei a informação para vocês aí na temperatura certa.